Nesse vídeo você vai aprender definitivamente como aplicar Kanban corretamente usando a ferramenta Trello, tá? São técnicas bem simples que podem ajudar você desde o início do projeto até projetos mais complexos no final, beleza? Então segue até o final e aprenda de vez essa ferramenta fundamental para o teu arsenal de gestão de projetos. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC, mantenho esse curso gratuito, livre no YouTube aqui sobre gestão de projetos e nesse vídeo eu pretendo falar de uma ferramenta muito importante no teu arsenal aí de gestão que deve ser usada desde o primeiro dia de projetos, que é o Kanban. O Kanban é uma ferramenta, uma técnica japonesa que visa fazer a gestão de atividades, a gestão de tempo, né? Então, mas só que existem muitas formas de você usar, também existem muitas ferramentas. Então, esse vídeo eu compilei coisas bem práticas, simples, que podem ser usadas para começo de projeto, para projetos bem simples, né, de poucas pessoas, mas também muito complexos, né? Mas tem que ser muito disciplinado nessas técnicas que eu vou apresentar aqui, beleza? E se você está gostando do nosso conteúdo, nosso curso livre e gratuito de gestão de projetos, e se você é um founder aí de startup ou de até uma empresa consolidada e quer uma revisão dos seus processos e que a tua equipe está fazendo para gerenciar projetos, você precisa conhecer o nosso curso fechado, né, um curso online de gestão de projetos. Esse curso visa trabalhar com casos reais, né, dos participantes, então a turma é fechada, vai ter uma sessão de mentorias, discutindo os casos, dilemas e problemáticas específicas daquele contexto, e no final vou dar um aconselhamento de carreira para formação, né, de gerente de projeto, porque muitas vezes você está numa área, né, você é um analista, você é um desenvolvedor, você é um engenheiro, e você quer ter aquele jump, né, de gestão de projetos, e muitas vezes não é tão simples como a gente imagina, né? Então esse curso foi pensado, é uma turma fechada, as vagas estão abertas, e se eu fosse você, eu clicava aqui na lista de espera, porque as vagas são limitadas e logo a gente vai fechar a primeira turma, não perca essa. Vamos lá, primeira coisa é a ferramenta, né? A primeira pergunta que meus alunos lá na UFSC perguntam, né? Eu estou fazendo um curso de gestão de projetos, qual é a melhor ferramenta? Qual que é a ferramenta que eu devo usar? Gente, a melhor ferramenta é aquela que te ajuda, beleza? Mas assim, eu tenho proposto a ferramenta Trello, que está apresentada aqui para vocês, né? Então a ferramenta Trello é um bom início para você e talvez seja definitiva para você. Não é a ferramenta que vai tornar você um gerente de projetos mais ou menos competente, ou que vai tornar o teu projeto bem sucedido ou não. Não é a ferramenta, são as técnicas, é como você usa. Então, se você conseguir aplicar essas técnicas que eu estou falando via Excel, aí que seja, né, automatizado, seja feliz, beleza? Então, é importante você estar bem ambientado na ferramenta. Mas o Trello, ele é muito convencionado aí no mundo profissional e vai dar conta do seu recado, sim. Agora, se uma empresa que você está usa outra ferramenta, beleza, aplica as mesmas técnicas, só os botões que vão variar, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer quando a gente trabalha com Kanban, é criar as caixas, né? Então você vai criar caixas de 4 caixas possíveis. Quais são essas caixas? Então a primeira caixa que a gente vai trabalhar, que o Trello chama de lista, né? A gente vai trabalhar com as ferramentas, com as atividades a fazer, tá? O que são as atividades a fazer, pessoal? O a fazer é absolutamente tudo que o gerente de projeto e sua equipe entenda que é pertinente ao projeto. Essa caixa aqui deve ser livre, ela deve ser espontânea. O próprio Trello e todas as boas ferramentas conseguem integrar esse sistema aqui. Você não precisa integrar esse sistema aqui ao browser, que nem eu estou usando, né, computador, ou pelo celular. Elas são integradas também por e-mail. Então, se você estudar um pouquinho o manual lá, você consegue integrar por e-mail. Então, a pessoa manda um e-mail, né, para o e-mail do Trello, ele já cria essa atividade a fazer. Então, tem que ser espontâneo. O gerente de projeto tem que manter essa caixa livre para qualquer pessoa que entender que alguma coisa deva ser feita no projeto, já caia nessa caixa. Então, essa caixa tende a ser realmente um pipeline de coisas, um monte de coisas, um limbo aí, e ela deve ser dessa maneira. Depois, o gerente de projeto vai fazer suas atividades, que nesse vídeo eu vou complementar, beleza? Então, tem que deixar bem livre, acessível, com direito de todo mundo criar as atividades que forem pertinentes ao projeto que eles entendam, beleza? Então, depois de a gente fazer a caixa a fazer, a gente vai criar uma segunda caixa chamada planejado, né? Então, nessa caixa, por enquanto, coloca como planejado, ou seja, são as atividades que o gerente de projeto transporta, né, do a fazer para planejado de uma maneira que assim, opa, essa atividade foi criada, foi sugerida para alguém e ela é pertinente. O gerente de projeto agora carimba aquela atividade como sendo oficial do projeto. Repare que a caixa a fazer são sugestões, pode ter um monte de coisa lá, um monte de bobagem, a maioria não vai ser nem implementado. Mas aí quando você fala planejado, quer dizer que entrou no teu pipeline, entrou realmente no teu planejamento, já tem prazo, alocação de pessoas, características que a gente vai ver daqui a pouco. Depois do planejado, a gente tem as atividades que a gente vai falar feito, né? Então, o feito significa o quê? A pessoa se apropriou daquela atividade e fez, tá? Agora, é importante dizer, eu pelo menos trabalho dessa maneira e recomendo que você trabalhe, não coloque o feito como completado, tá?
tá? Porque depois de feito, né, a pessoa que fez, alguém tem que revisar. Então, o próprio gerente pode revisar se aquela atividade foi feita, porque às vezes o cara fala dá concluído alguma coisa e não está concluída. Seja porque está incompleto, seja porque os requisitos não foram atendidos, seja porque tem bug. Então, precisa criar uma caixa chamada validado. Então, com essas 4 caixas, por enquanto, você já pode organizar teu projeto de uma maneira adequada. Vamos revisar aqui o que está no quadro, beleza? Então, o que está no quadro é o seguinte. A gente tem no a fazer aqui, são cards, são atividades que estão a fazer, livre para toda a sua equipe propor aquelas atividades que achar pertinente. O planejado, que o gerente de projeto agora ele coloca aquilo uma alocação de pessoas e um prazo, né? Então essas atividades se tornam oficiais do projeto, planejado aqui, né? A pessoa vai executar, né? Vai fazer as suas atividades e vai dar como feito. Só que o feito aqui, depois o gerente de projeto precisa esse feito precisa ser revisado, precisa ser validado por alguém para saber, um faz, o outro revisa. Aí depende do pacote de trabalho, viu, gente? Então, assim, às vezes o gerente de projeto revisa e valida, às vezes uma outra pessoa, um tester, uma outra pessoa, né, que a gente chama de revisão por pares, faz essa validação, ou muitas vezes também o próprio cliente é que ele vai fazer esse papel de falar, peraí, deixa eu ver se o negócio está conforme o que eu pedi. Beleza? Então é muito importante, é diferente, o feito é diferente do validado. O feito é aquela pessoa, o autor do pacote de trabalho diz, tá pronto. Agora quem diz que tá pronto de fato é outra pessoa, porque às vezes quem faz tem outros interesses de completar logo, de fazer uma nova atividade. Não é bem assim que a coisa funciona, beleza? Então essas 4 caixas, né, essas 4 listas, né, do Trello, elas podem ser implementadas em qualquer software, né? Não vou entrar nesse mérito, mas você pode implementar em qualquer ferramenta de Task Manager, tá? Seja visualmente, alguma maneira tem de fazer isso com certeza, beleza? Então o a fazer vai ficar uma lista enorme aí de pacotes de trabalho, o planejado algumas que somente o gerente de projeto vai dar como oficial do projeto, alocando pessoas e dando prazos. O feito, aquela pessoa, o autor diz que está pronto, e o validado é dizendo, ó, realmente uma outra pessoa viu e realmente está concluso, não se fala mais nisso, beleza? Só que vocês vão reparar que o planejado aqui ele vai ficar muito grande, né? Então, no começo do projeto, o que eu recomendo, se você olhar o vídeo sobre timeline, né, sobre como fazer cronograma, você tem que separar, a dica que a gente fala, por sprints de projeto. No começo do projeto, é muito normal você fazer sprints mais curtos, depois vai alongando. Então, todo mundo pergunta, professor, qual que é o sprint ideal? É 3 semanas? É 2 semanas? Gente, vocês têm que adaptar a sua realidade. Então, por exemplo, eu estou num curso da UFSC, lá na graduação, então eles estão tendo 2 encontros semanais, não tem sentido você fazer sprint de 1 semana, você tem que fazer sprints mais curtos, principalmente no começo do projeto, tá todo mundo se conhecendo, muitos dados novos, não se sabe muito bem o que vai fazer no projeto, então pretenda aí fazer, o gerente de projeto tem que fazer sprints mais curtos e alocar as atividades dessa maneira. Vamos dar um exemplo aqui. Então aqui estamos no dia 18 de março, né? Então você pode dizer que, por exemplo, no dia 23 de março, eu vou ter essa entrega aqui, tá? Aí depois você pode copiar essa lista e vou colocar dia 30 de março. E depois você pode fazer uma outra lista, estou copiando aqui, então a gente vai colocar no dia 6 de abril. Mas no começo do projeto vocês vão ver que esses sprints aqui semanais estão muito longos para você ter um controle. Então você pode fazer um sprint intermediário aqui de 23, vamos colocar aqui a dia 27, beleza? Dia 27 de março. E vamos colocar outro sprint aqui no meio no dia 3 de abril. Beleza? Então o que acontece aqui com o meu Kanban, né? Você começa a ter umas atividades, a lista de a fazer, você tem muitas listas, não coloque aqui a alocação de pessoas, não coloque o prazo. No momento, por exemplo, que você tem aqui, vamos fazer aqui, ó, elaborar landing page. V1, né? Vamos supor que eu indique que isso aqui é importante para o projeto. Eu salvo aqui, tá? E aí eu entendo que essa sugestão é pertinente. E aí eu arrasto ela para qual caixa? Qual o sprint adequado para essa atividade, tá? A partir do momento que eu coloco ela como planejado para o dia 27, por exemplo, aí sim, é muito importante eu colocar o quê? Quem é a pessoa que vai ser responsável, tá?
Então eu coloco aqui, a pessoa já está responsável. O Trello, e como todas as outras ferramentas de Kanban, ele já avisa a pessoa que tem uma atividade dele para fazer, tá certo? Aí vem uma questão importante, a pessoa vai receber essa atividade, quando que eu tenho que entregar, né, essa landing page aqui, né? Ela vai ter que entregar então no dia 27 de março, que está o card dela aqui. Então você pode, a pessoa, o gerente de projeto, pode indicar aqui que no dia 27 de março eu tenho que ter essa entrega aqui, tá? E me dá um lembrete um dia antes, salva, beleza? E essa atividade sim, o que temos aqui? A gente tem uma alocação de pessoa e também tem um prazo definido e tem uma entrega. A partir do momento que o Rogério Lacerda, né, for concluindo essa atividade, ele pode arrastar o quê? Olha, eu fiz, eu vou arrastar para o planejado? Não, eu posso arrastar para o feito. Ah, professor, ficou muito peluído, né? Então eu posso ter aqui 5 sprints, pode atrapalhar. Ok, então você pode trazer o feito para cá e trabalhar só com o sprint atual, né? Aqui, ó. Você pode trabalhar e o planejado está aqui. É muito importante você entender que no movimento ágil, né, essas alocações aqui de sprints, de atividades dentro dos sprints, são muito dinâmicas. Se você não entender o que é sprint, você tem que ver nosso vídeo anterior, que a gente explica como fazer um cronograma, né, do jeito ágil, beleza? Mas é muito importante. Então esse vídeo aqui só pretendo falar sobre Kanban. Aí depois de ela fazer essa atividade, eu coloco como feito, né? E aí o Rogério Lacerda, ele vai fazer uma coisa. Pô, tá feito, né? Eu coloco como feito. O que eu vou fazer? Eu vou alocar uma outra pessoa, tá certo? E eu me tiro dessa atividade. Repare, que é muito importante. Vocês já sabem que num card só fica um responsável, só o responsável. Evitem colocar várias pessoas aqui no card. As pessoas podem ser citadas, elas podem ser envolvidas, mas você só pode ter um responsável. Aí sempre vem a pergunta, professor, mas isso vai ser feito coletivamente? Ótimo que seja feito, as coisas são coletivas, mas tem que ter um responsável. Essa pessoa que está no card vai ser o responsável de convocar a reunião, de trazer essas questões, de trazer essas pessoas para essa atividade. E se essas pessoas estão alocadas em outras coisas e não te dando atenção, é o gerente do projeto que resolver isso, beleza? Aí você volta o card dessa maneira para o gerente de projeto, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Mas é muito importante que a pessoa não fique com o card na sua mão. O card, eu costumo falar, em Kanban é que nem uma batata quente. Você tem que resolver o problema e passar para o outro, tá certo? Então você faz aqui, né? Eu já aloquei aqui um outro perfil, né? Que é o Roger Tade, beleza? E aí você pode colocar, né? Roger Tade, favor para sua revisão, né? E aí você salva, automaticamente o Roger Tade já está avisado, tá certo? E deixa aí a data da entrega do jeito que tá. E aí ele tá no Roger Tade já. Então o feito aqui não pode ser alocado numa pessoa que está executando. Então do ponto de vista do Rogério já executou, o executor já fez isso aí. Agora a caixa feito é para quê? Para aquelas pessoas que vão validar os pacotes de trabalho, elas vão realmente se apropriar dessa atividade e só vai jogar validado quando realmente ele vê, olha, essa landing page já testei, já gerou todos os scripts, já comparei com os requisitos, né? E volta para o gerente de projeto, né? Aí o Roger Tade pode vir aqui e fazer a revisão dele e passar para o gerente de projeto. Em última instância, o validado aqui, tá? Sempre todo validado está em nome do gerente de projeto. O gerente de projeto tem que ser notificado dizendo concluído. Então, muitas vezes, se você não usar o Kanban de uma maneira apropriada, você vai fazer o quê? O gerente de projeto fica rendido, ele vai ter que entrar toda hora no Kanban, né? Vai ter toda hora no Trello para saber como é que estão as atividades, e ele não precisa fazer isso, tá certo? Então, se uma atividade for alocada para o gerente de projeto, o que é? Ou ele está validado ou existe um problema de alocação, as pessoas não estão dando atenção, beleza? Então, é muito importante vocês trabalharem dessa maneira. Outra coisa, o movimento ágil, como a gente viu no nosso vídeo de sprints, ele é voltado para entrega. Então você pode ver, pô, mas é no dia 27, 28 ou 29? Gente, ou entrega no dia 27, né? Essa atividade D, por exemplo. Ou entrega no dia 27, ou entrega no dia 30. Ou entrega no dia 6 de abril. Então você repara que o movimento ágil, ele é diferente do movimento anterior, né? Que é o tradicional. Por quê? O movimento tradicional, fundamentalmente, ele me fala o que eu tenho que fazer e agora eu vou fazer o cronograma. Só que o movimento ágil trabalha com projetos que são muito dinâmicos, você não sabe muito bem o que você está fazendo, né? O próprio cliente também não sabe o que tem que ser feito, tá certo? Mas tem uma ideia daquilo que precisa ser entregue aí nas próximas semanas. Então é orientado para a entrega. Então nesse exemplo aqui que eu estou colocando, eu vou ter uma entrega dia 23 de março, uma entrega de 27 de março, uma entrega de 30 de março e uma entrega 6 de abril.
tá certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, eu fiz sprints de menos de uma semana, porque é típico de projeto organizacional que a gente está construindo o escopo ainda, o próprio cliente não sabe muito bem, ele só tem o problema, ele não tem o escopo do que tem que ser feito, tá certo? A equipe também não sabe, obviamente, né? Então, eu recomendo que vocês trabalhem com sprints de dias, assim, 3, 4 dias, né? Não passem de uma semana aí para começo de projeto. Depois que a equipe já trabalha bem com o Kanban, já respondeu bem, tá todo mundo engajado. E o projeto, o escopo que a gente chama, começa a ficar estável, começa a ficar claro, mais claro, né? Porque sempre vai ter algumas ambiguidades, sempre vai ter algumas incertezas, mas no momento que você já tem um rumo do projeto, você pode espaçar esses sprints, mas não passe aí. O típico é uma semana, tá? Não precisa mais do que isso. Raras exceções, você vai colocar 2 semanas, 3 exceções, saiba o que você está fazendo, porque não é típico isso, né? Eu estou falando de projetos organizacionais, projetos de tecnologia, tá certo? Então, o projeto de construção civil tende a ser um pouquinho mais estável nesse sentido, pela sua base histórica, beleza? Mas trabalhando no Kanban desse jeito, trabalha muito bem sprints pequenos, tá certo? A comunicação é muito importante, as pessoas têm que ser treinadas no Kanban, elas têm que saber em que caixas que elas vão arrastar, né? Que pessoa que ela tem que avisar no passo seguinte, é importante você ver assim, né? Quem executou tem que ter o testador claro, que é a pessoa que vai validar, o validador tem que estar ciente que ao validar um pacote de trabalho ele tem que avisar, encaminhar o card para o gerente de projeto e jamais coloca um card como concluído, tá certo? Essa é a dica. O gerente de projeto que vai falar está concluso. Por quê? O que está concluso? O executor fez, o cara validou, caiu na minha mão, eu dei aquele pente fino, eu como gerente de projeto dei aquele pente fino no final, agora é só o gerente de projeto que vai ter o direito de dizer isso está concluído e não se fala mais nisso, tá? Obviamente que o cliente pode recusar por N motivos, tal, mas em gestão de projetos permanece assim. Você vê que são técnicas simples, mas precisa de muita disciplina. Se uma pessoa não fizer seu papel, se o cara do executor mandar para a pessoa errada, ou esquecer o card, ou colocar na lista errada, vai bagunçar todo o coreto. Então, no começo é típico, o gerente de projeto tem que treinar as pessoas e ter muita disciplina, sem exceção, tá, gente? Qualquer coisa fora da casinha, o gerente de projeto tem que chamar a pessoa, não é assim que a gente trabalha assim. Criem manuais também disso, né, típico, mas esse vídeo dá um bom panorama do que como usar o Kanban, tá? E você já tentou usar o Kanban aí, já aplicou essas técnicas, tá? E se tiver qualquer dúvida, não esqueça de comentar, clica no sininho e segue nosso canal aí que a gente vai ter mais conteúdo prático aí de gestão de projetos.